A ciência tem um pilar que é fundamental, a confiança. Mas e se esse pilar estiver meio quebrado? Vamos mergulhar numa investigação secreta, uma operação de verdade, montada para testar a integridade de um processo que é, olha, crucial para a ciência, a revisão por pares. E olha, toda grande investigação geralmente começa com alguma coisa pequena, né? Um incidente que levanta a suspeita, que acende aquele alerta. E aqui não foi diferente. Essa frase aqui, do biólogo David Rose, da Universidade da Pensilvânia, ela é forte, né? Mas vai direto ao ponto. Ele começou a notar um movimento estranho. Um monte de revistas científicas de acesso aberto que pareciam, nas palavras dele, estar se aproveitando dos pesquisadores. E o estopim para essa preocupação toda do Rose foi um caso bem específico, o da bióloga nigeriana Aline Noutia. Ela submeteu um estudo sobre mosquitos para uma revista, acreditando que não teria custo nenhum. Só que aí, o artigo dela foi aceito e, surpresa, veio uma conta de US$ 150. Para uma cientista de um país em desenvolvimento, isso é uma barreira enorme. No fim das contas, a situação se resolveu, mas o incidente acendeu a luz vermelha. Tinha uma prática predatória ali que precisava ser investigada mais a fundo. Então, essa experiência da Aline Nautia foi a faísca que iniciou uma operação de verdade em larga escala. O plano era ter simples na sua ideia, mas muito, muito engenhoso. Criar uma isca científica para testar o sistema por dentro. Pensa só, a ideia era montar um artigo científico que, quando se olhasse rápido, parecesse legítimo, sabe? Mas, na verdade, ele estaria cheio de erros absurdos de metodologia, com conclusões que não faziam o menor sentido. Eram falhas, assim, gritantes, que qualquer especialista que batesse o olho deveria dizer: não, isso aqui está completamente errado, rejeitado na hora. Foi uma verdadeira armadilha e muito bem planejada. Não era só sobre escrever um artigo ruim e pronto. O negócio foi mais complexo. Foram criadas centenas de versões diferentes para não serem pegos. Cada versão era, na prática, um teste de estresse para o processo de revisão por pares daquela revista específica. Mas como é que se constrói uma fraude dessas? Bom, vamos lá. Primeiro, os autores e as instituições. Tudo inventado. Nomes e locais que pareciam ser da África. A base do artigo era um tipo de modelo preenche as lacunas, uma molécula X de um líquen Y que impedia o crescimento de uma célula de câncer Z. Só mudando essas 3 variáveis era possível criar centenas de artigos que pareciam únicos. Claro, o mais importante eram os erros graves colocados de propósito. E para fechar, o texto foi traduzido no Google Tradutor só para parecer que foi escrito por alguém que não era nativo em inglês. E quando a gente fala em erros, não eram coisinhas pequenas, não. Eram erros fatais. Por exemplo, o gráfico principal mostrava exatamente o contrário do que o artigo concluía. Um dos experimentos usava uma substância no grupo de teste que não era usada no grupo de controle, ou seja, a comparação não valia nada. Em outro, comparavam células irradiadas com células normais, o que obviamente não prova nada. E, para finalizar, a conclusão dizia que o próximo passo era testar em humanos, pulando todas as etapas. Uma loucura! Ok, a isca estava pronta. O passo seguinte era decidir para quem mandar. E essa escolha dos alvos foi um processo bem cuidadoso. A ideia era cobrir todo tipo de publicação de acesso aberto que existia. E para fazer essa seleção foram usadas 2 fontes principais. De um lado, o DOAJ, que é o Diretório de Revistas de Acesso Aberto, basicamente uma lista das revistas consideradas sérias. Do outro lado, a polêmica lista de editores predatórios do Jeffrey Beall, que era justamente uma lista de publicações com práticas bem duvidosas. A estratégia era essa, testar as que eram tidas como boas e as que já tinham fama de ruins. E o número total foi 304. Foram 304 submissões do artigo falso. Ele foi enviado para revistas das 2 listas, das que tinham boa reputação, até as que eram consideradas predatórias. Isso criou um campo de testes gigante e bem variado para essa operação. O experimento rodou por meses. E-mails indo, resposta chegando, e o resultado de tudo isso? Bem, foi, para dizer o mínimo, chocante. Olha só esses números. Das 304 revistas que receberam o artigo, 157 aceitaram. Sim, aceitaram publicar. Mais da metade. Um artigo completamente furado, com erros fatais. Só 98 rejeitaram. O resto ou nunca respondeu, ou o artigo ficou lá, em revisão, para sempre. E o dado talvez mais grave de todos é este. Das decisões que foram tomadas, de aceitar ou rejeitar, quase 60% não tiveram nenhum sinal de que houve revisão por pares. Nenhuma.
Se o artigo foi rejeitado, ok, talvez o editor tenha visto os problemas de cara. Mas nas aceitações, isso significa que o artigo passou direto, foi aprovado no automático, sem ninguém da área sequer olhar. E esse gráfico aqui mostra o estrago de forma bem clara. As revistas daquela lista de predadores do Beale, a taxa de aceitação foi de 82%. Ou seja, a lista funcionava bem para apontar quem não tinha controle de qualidade. Agora, o susto mesmo foi ver que 45%, quase metade das revistas da lista boa, a do The Way, também aceitaram o artigo falso. A investigação foi além e revelou uma rede que é global e muitas vezes bem obscura. Um monte de editoras diziam ser dos Estados Unidos ou da Europa, mas quando foram checar e-mails, contas bancárias, descobriram que a operação de verdade ficava em outros continentes, com uma concentração bem grande na Índia. Claro que um resultado desses teria consequências, né? E foram imediatas. Tudo isso levantou perguntas muito sérias sobre o futuro da publicação científica e sobre a confiança que a gente deposita nesse sistema. E o que deixou todo mundo de cabelo em pé foi que a armadilha não pegou só gente desconhecida. Gigantes do mercado editorial científico, como Elsevier, Wolters Kluwer e Sage, tiveram revistas que caíram e aceitaram o artigo. As reações foram as mais diversas. A Wolters Kluwer, por exemplo, fechou revista na hora. O editor da Sage assumiu a culpa, mas deu uma criticada na operação. Já a Elsevier, a Elsevier disse que a revista não era dela, só estava hospedada na plataforma. Mas olha, nem tudo foi notícia ruim. Tiveram exemplos de quem fez o trabalho direito. Essa frase do Paul Peters, da editora Hindawi, mostra isso. Ele disse que foi um alívio, porque as revistas dele, e também outras conhecidas como a PLOS ONE, não só rejeitaram o artigo, como fizeram uma revisão por pares super detalhada, apontando todos os erros. O físico Paul Ginsburg, que é o criador do Archive, um repositório super importante de artigos, resumiu bem o perigo real disso tudo. Ele chama esse fenômeno de destrutivo. E ele tem um ponto. Principalmente em países em desenvolvimento, a pressão para publicar é tão grande que muitos pesquisadores acabam caindo nessas revistas. O resultado? Currículos inflados com publicações que não valem nada, o que acaba minando a ciência de verdade. E tudo isso nos traz a pergunta final, né? Essa investigação toda mostrou uma falha profunda no sistema. A ciência precisa de confiança, e a revisão por pares é um dos seus alicerces. Mas se esse alicerce está rachado, como é que a gente conserta? Como dá para separar a ciência séria do ruído, da fraude, no mundo editorial que só fica mais e mais complexo? A questão continua em aberto.